Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio do nosso podcast, uma iniciativa da MPE Soluções em aliança estratégica com a HP no Brasil. Bom, e como é de costume, estou muito bem acompanhado da nossa anfitriã Jane Greco, diretora executiva da MPE. Olá, Jane. Oi, Jorge. Vamos para mais um, né? Prontas? Olha que este... Vai ser do barraco baco. Este é mais do que especial, né? Esse é. E a gente vai falar sobre transformação digital e liderança, o papel, né, também do líder neste processo de transformação digital, digitalização, digitização e entre outros desafios ao longo dessa jornada. E bom, é um prazer enorme estar aqui ao lado também dele, não tenho dúvida que para ti não é diferente, né, Jane? Mas nós conseguimos um espaço para conversar com o Ricardo Emerick, ele que é líder da HPE Brasil. Ricardo, seja muito, muito bem-vindo a este episódio. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jane. Obrigado aqui pela oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa experiência aqui, um pouquinho trocando as ideias aí sobre transformação digital e sobre liderança, que talvez seja uma das áreas que eu mais tenho estudado e tenho avaliado, inclusive com todas as transformações que acontecem. Fantástico. E bom, não poderia ser diferente. Transformação digital, a gente vem conversando um pouco ao longo de cada um dos episódios anteriores, então se você quiser revisar o que a gente conversou, os insights que a gente teve, não deixe de visitar os episódios anteriores. Mas, Emerick, quando a gente fala de liderança, quando a gente projetou essa conversa, né, Johnny, não tinha como ser diferente. Afinal, o Emerick hoje vem basicamente liderando uma das empresas que se posiciona ao redor do mundo, e não é diferente no Brasil, como a vanguarda de um processo de transformação digital de negócios, como uma empresa que oferece, de fato, soluções ou possibilidades para acompanhar o desenvolvimento dos negócios. E aí eu já começo com a primeira pergunta, vou te pedir licença, Jane, hoje não vou começar contigo, viu? Posso começar com o nosso convidado? Senti uma discriminação aí, tá? Mas tudo bem. Bom, vou começar hoje com o nosso convidado. Emerick, queria entender de você, com toda a tua experiência, desde um conceito amplo, mas como que o Emerick, na essência, entende transformação digital? Legal, obrigado pela pergunta, e acho que essa é uma das perguntas que a gente mais tem feito aos nossos clientes, porque transformação digital virou mais uma buzzword que todo mundo fala que está fazendo transformação digital. Então, uma das coisas que a gente começou a buscar entender é fazer a pergunta para o cliente. Você está fazendo a transformação digital? O que é transformação digital? O que você está fazendo com a tecnologia? Hoje, de uma maneira mais ampla, eu entendo que sempre quando a gente aplica tecnologia aos nossos processos de negócio para atender pessoas, sejam clientes ou seja a nossa força interna, a gente está fazendo alguma transformação digital. E, obviamente, que sempre percorrendo o tema de dados nisso. Mas, para mim, especialmente, quando eu comecei a estudar um pouco disso, eu gostei muito do conceito de quando você está fazendo uma otimização digital e quando você está fazendo uma transformação digital. Para mim foi fundamental esse entendimento, porque até a forma como você encara o processo de implementação de uma otimização é diferente de uma transformação. E falando um pouquinho qual é a grande diferença entre a otimização e a transformação, imagina que na otimização você está aplicando isso que eu comentei da tecnologia nos processos para atender a eficiência da sua empresa. Então, por exemplo, você está colocando equipamentos para que você possa gerar mais rápido resultados internos, por exemplo, de uma análise, de alguma coisa analítica dentro da sua empresa, ou mesmo na sua linha de produção. Então você está ganhando em eficiência, mas você não está levando a sua empresa para o mundo digital. Quando você começa a levar para o mundo digital, aí eu entendo que é a transformação digital. E para citar só uma grande diferença que é importante identificar de como abordar essas duas definições, é que quando você está fazendo uma otimização, geralmente você está trabalhando em alguma coisa existente. Então você tem um orçamento que é parte daquela atividade existente. Quando você trabalha numa transformação digital, provavelmente você está avaliando um novo mercado. Você está buscando uma nova forma de entregar a sua empresa, não digo nem o seu produto, porque você pode estar transformando o seu produto. Então, quando você vai para isso, você tem um orçamento que é muito mais relacionado ao seu potencial de atendimento do que efetivamente de alguma coisa existente. Então, por isso que, para mim, transformação digital, de novo, de uma maneira muito simples, aplicação da tecnologia nos nossos processos de negócio para atender pessoas, seja os nossos clientes, seja os nossos funcionários. Agora, aonde que isso se encaixa, eu acho que é bom entender se a gente está trabalhando na eficiência da empresa, como uma otimização digital,
ou se estamos realmente mudando as regras do jogo da nossa empresa, mudando as regras do jogo do nosso mercado numa transformação digital. E tudo isso deixou de ser uma transformação digital, deixou de ser um modismo, é uma necessidade para a continuidade do negócio de cada empresa. Não, é fantástico porque se a gente volta um pouquinho, desde os anos 2000 e alguma coisa, já estão falando que não existe mais empresas que não sejam empresas de tecnologia. Exato. E aí, cada hora, um lança um nome diferente, mas a verdade é que, independente de qual é a sua empresa, hoje ela tem uma dependência muito alta da tecnologia. E quando a gente fala de transformação digital, que é exatamente a aplicação da tecnologia e a utilização dos dados, que aí é a parte central da transformação digital, não existe empresa hoje que pode ter algum entendimento de longo prazo se não tiver investindo na transformação digital. 100%. Excelente. Quando a gente traz esse tema, né, transformação digital, eu acho que, sem dúvida, não sei se você concorda, Emerick, mas a gente também traz um viés de experiência. Entregar experiência, entenda-se como melhoria do serviço entregue, como otimização de algo, ou até mesmo a satisfação lá na ponta do nosso cliente. Agora, é legal que você traz esta visão também de certa forma, tirar um pouco até o romantismo da palavra transformação digital, né? Não significa que um processo de uma otimização, de uma digitalização não seja importante. Há várias etapas durante esta jornada, né? Agora, quais são os principais desafios dentro dessa jornada? Você acredita que os principais desafios, as principais dificuldades que as empresas enfrentam é mais num primeiro momento de por onde começar, ou é porque acabam atropelando alguns processos e começam a analisar tecnologia antes mesmo de temas estruturais, culturais da empresa? Onde que estão os principais fios soltos nessa jornada? Legal, eu faço uma brincadeira quando eu converso muito com clientes e eu falo um pouquinho, né? Vamos fazer um resumo bem rápido do que são algumas tecnologias que estão hoje. Então, por exemplo, robotização. O que é robotização? É fazer mais com menos, né? Ou seja, menos esforços, menos pessoas envolvidas e mais atividades sendo feitas pelos robôs. Que bacana. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é a utilização dos dados de uma maneira mais eficiente. E aí eu consigo analisar mais dados de uma maneira com menos recursos. Aí quando você vai indo e vai falando de todas essas tecnologias e todo mundo vai aceitando esses entendimentos, a gente vê o seguinte: a gente ainda está, muitas vezes, analisando a tecnologia não da forma de uma transformação digital, não com o potencial que ela tem para transformar o teu negócio. Sempre a gente está olhando como uma otimização, sempre a gente está olhando como é eficiente. Então, voltando à tua pergunta original, quando a gente vê esse exercício, a gente identifica que existe uma situação cultural que precisa ser transformada antes mesmo da aplicação da tecnologia. Porque senão você sempre vai aplicar a tecnologia para melhorar a sua eficiência. E não tem nada de errado. Nós vamos continuar fazendo isso. Mas a gente limita a capacidade do uso da tecnologia no seu negócio. Então, talvez a primeira mudança que tem que acontecer é realmente uma mudança cultural para que seja encarada a tecnologia como ferramentas que podem criar uma ruptura no teu negócio. E quão bom é você derrubar o seu próprio negócio antes que alguém derrube, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um dado importantíssimo e, de novo, né, compartilhar tudo isso para que a empresa esteja apta é extremamente importante. Que nem eu coloquei, deixou de ser um modismo, é uma necessidade, né? Eu vi outro dia que tem um estudo que 60 e poucos % do PIB global vai ser digitalizado, vai passar por uma transformação digital. Então, eu acho que tá aí para ficar, é necessário. A empresa precisa realmente se estruturar, eu acho que tem que ter uma estrutura e, de novo, ter o parceiro certo do lado dela para que ela possa caminhar a passos largos, né? E com bastante certeza. Não pode deixar desnivelar, tem que ir com certeza absoluta. Então, novamente, parceiro correto na hora certa para fazer tudo isso juntos. Excelente. Quando a gente trabalha ou traz o tema, né, de transformação digital, eu acho que é um tema também interessante. Eu faço uma analogia com algumas experiências, né? Eu me lembro muito bem sobre algumas evoluções. Transformação digital está em todos os negócios, né? Indústria, setor financeiro, saúde, educação. Alguns um pouco mais presentes, alguns talvez a passos um pouquinho mais lentos. Mas eu me lembro muito bem que quando eu era criança, de vez em quando, uma vez por mês, era uma alegria lá em casa, chegava uma revistinha
de alguns produtos que minha mãe comprava, né, através de um catálogo, colocava o nome, talvez você que está nos vendo ou nos assistindo passou por isso, escrevia o nome do lado do produto, né, e devolvia para a vendedora. Essa vendedora mandava o pedido pelo correio, esse pedido acabava chegando às vezes 30 dias depois, quando não dava erro no pedido, né? E a transformação digital, na minha concepção, e não sei se vocês querem ampliar, mas as revistinhas continuam acontecendo, mas ao mesmo tempo a transformação ela traz um novo conceito onde a gente consegue chegar a mais pessoas de forma mais rápida, a gente consegue controlar a produtividade, consegue prever, de certa forma, a produção de um determinado produto ou outro, consegue analisar comportamento, substituição, estoque, e automaticamente isso traz um ganho e uma otimização competitiva em um viés que pode se parecer também apenas digitalização, mas a gente não está falando apenas em trazer o catálogo para um meio, né, um catálogo digital. Não, a gente está falando em uma mudança também de toda a estrutura do negócio, uma mudança também de comportamento que até o próprio consumidor na ponta, né, Emery, ele teve que acostumar a ir por outros canais. Mas, ao mesmo tempo, acho que você trouxe uma coisa interessante, dados, né? O volume de dados que são gerados e automaticamente como que essas empresas, eu acredito que as que têm vantagem competitiva é as que sabem utilizar estes dados de forma estratégica, concorda? Não, perfeito. Isso me remete um pouco a um livro chamado Business Navigator. É um livro escrito para uma universidade na Europa. E eles trazem uma análise onde eles mapearam grande parte das empresas, e mais de 80% das empresas, elas estão moldadas em 55 modelos de negócio. E o mais interessante é que ele traz um pouco da discussão de... A gente sempre acha que tem um modelo de negócio diferente, né? E aí quando a gente vai fazendo a comparação, a gente vê que é o uso da tecnologia habilitando uma forma diferente daquele modelo de negócio existir, mas é um modelo de negócio já existente há muito tempo. E mais do que isso, a tecnologia e o acesso à tecnologia, a facilidade que a tecnologia dá, nos habilitou a fazer mais combinações desses modelos de negócio. Então, não são novos modelos de negócio. Então, o que você falou da revistinha me lembrou muito assim, qual é o conceito hoje de vários dos serviços que a gente tem? Vamos colocar Netflix, é o conceito de assinatura. E o conceito de assinatura existe há muito tempo. Agora, como isso foi viabilizado, como isso foi entregue, como isso gerou a experiência que você comentou, como isso está sendo combinado com outros modelos de negócio, é que fazem com que ele seja tão diferente. E a gente falava muito das forças, né, do Porter lá, e como é que a gente tinha novos entrantes e tudo mais, como é que a gente criava barreiras, e hoje a tecnologia, utilizada principalmente com o conceito de eu estou usando uma propriedade intelectual que é minha, e fazendo a combinação de vários modelos de negócio, é o que gera a maior dificuldade das empresas copiarem o seu modelo. Porque você tem um modelo combinado e você tem uma tecnologia com a inteligência proprietária sua. Bom, e que bacana a gente falar sobre transformação digital desde uma perspectiva também do líder, porque tudo aquilo que a gente comentou, né, nesses minutos de conversa, para quem nos ouve, nos assiste, basicamente também depende de um viés, não sei se vocês concordam, de visão. É necessário ter conhecimento, é necessário observar o mercado, é necessário também, em muitos aspectos, observar o que outras empresas já fizeram, quais modelos de negócio funcionaram ou não, semelhanças que a gente tem, para justamente, acho que faz parte, né, Emerick, de um processo de transformação digital, observar e trazer para dentro de casa aquilo que faz sentido, combinando, né, estratégias, tecnologias, combinando conceitos para melhorar a experiência. E aí, Jane, a pergunta é justamente orientado a essa visão, mas qual que, na tua opinião, é o grande papel ou o grande protagonismo do líder neste processo de transformação digital? É 100%, né? É um assunto bem amplo esse, porque a transformação digital, ela vem chegando e você tem que estar apto para assumir. Então, se você não conseguir, de novo, ter um líder que conheça, que está apto a saber o que é melhor para a empresa dele. As opções são inúmeras, né? E a empresa tem que estar apta a sugar e a aprender a fazer isso. E para isso tem que ter um líder, seja ele qual for, né? Não necessariamente o líder está dentro da empresa, o líder é a empresa que foi contratada para estar fazendo essa transformação digital. Ela chegou, ela tem que ser desenvolvida e ela tem que estar pronta para o mercado. E aí vem uns desafios, porque
Não importa o tamanho de empresa, não importa o mercado que ela atua, não importa absolutamente nada. Ela tem que estar preparada. A transformação digital é aquele que a gente vem comentando isso praticamente nos outros episódios que nós já gravamos. Ela está aí para ficar. Ela veio para ajudar, ela veio para agregar na empresa e fazer com que o negócio de cada um, cada nicho que você está optando, ela seja desbravadora. Eu acho que desbravar realmente é o tema certo. E o líder, ele tem que estar preparado, ele está pronto para absorver, ele tem que estar preparado até mesmo para buscar no mercado essas soluções, né? Senão, você sai desbravando sem nenhuma métrica. Como é que você consegue atingir? E se você atingir, essa vai ser a melhor realmente solução? Eu estou correto na minha decisão? Então, você tem que ter as empresas parceiras, você tem que ter a certeza absoluta daquilo que vai fazer, porque qualquer investimento errôneo é custo. Com certeza. E a gente não está nesse momento. Muito pelo contrário, a gente tem que ser assertivo ao máximo para que você consiga se sobressair. Tanto nós aqui de tecnologia, a gente enfrenta hoje todos os problemas de mercado que estão passando, pandemia, problema de mercadoria, problema de falta de componentes. Tem que ter um líder para fazer isso. Tem que ter alguém para se movimentar, tem que ter alguém para cutucar e poder falar, é para esse caminho que eu vou tomar, é esse lado que eu vou assumir. E aí sim eu consigo caminhar com mais facilidade, né? Consigo trilhar com mais tranquilidade e, de novo, trazer resultado positivo. Eu acho que o ponto principal é trilhar o caminho certo e trazer resultado positivo para as empresas. E é interessante que você trouxe um ponto bacana também, que é a função do líder não necessariamente apenas interno, né, no time, dentro da empresa. O líder pode estar muitas vezes dentro de empresas parceiras que podem ajudar a liderar este processo. É claro que, sem dúvida alguma, tanto as soluções da HPE como a própria MPE Soluções como parceiro estratégico de negócio, não é que vão chegar e vão dizer, você precisa fazer isso, isso, isso. Não é mexer na estrutura do negócio do cliente, no DNA daquilo que ele faz, mas sim aquilo que a gente também vem falando. Ele é né? líder, ele é líder do negócio dele, seja ele qual for o mercado. Eu sou líder naquilo que eu posso estar ajudando. Então, essa palavra líder, ela é muito singular, porque realmente é isso. Essa pessoa conhece o negócio dela. Sabe como é que trilha, sabe para onde vai, mas não conhece aquilo que eu possa estar fazendo para ajudá-lo. Então, esses líderes têm que se encontrar e tem que dar match. Porque se não der match, não vai sair para lugar nenhum e você não vai sair positivo no final. Agora, Emery, a gente sabe que, principalmente nos últimos anos, catalisados por vários movimentos de inovação, de transformação, de disruptura, de várias palavras que estão, né, no dialeto de ambientes corporativos, a gente sabe que cada vez mais o profissional de TI, né, transformação digital não é apenas uma área do profissional de TI, são várias áreas, né, desde do CIO envolvido, desde áreas de negócio, de finanças, são várias áreas envolvidas, mas o que muda na tua concepção do profissional de TI, de um CTO, de um gerente, de um analista, do profissional de TI na sua essência, o que ele precisa desenvolver de habilidades ou novas habilidades e competências que antes, não sei se você concorda, mas era mais um olhar mais técnico sobre uma solução e não um viés de negócio. É isso mesmo? Eu acho que a grande mudança que acontece vamos dizer, do CIO, do CTO, ou mesmo dos profissionais de TI que a gente tinha no passado, para os profissionais de TI que a gente até exige hoje, é que no passado a gente tinha muito o conceito de nunca falhar. A gente tinha o conceito de que TI, ele tinha que ser como a luz. Você toca, ele acende. E tudo tinha que ser a velocidade de um clique. Porque se você desse 2 cliques, você já chamava TI porque não está tendo a performance esperada e nem se pode imaginar em não ter a disponibilidade esperada. O que está acontecendo agora é que esse profissional de TI que ficava sempre com um conceito muito de como é que eu me armo para que nunca ocorra nenhuma falha, ele precisa entender que agora a tecnologia ela tem que ser testada e aplicada no negócio e nesse ambiente de teste vão acontecer falhas.
Então a gente tem que começar a se preparar, a gente tem que começar a ter os profissionais de TI sendo capazes de usar a tecnologia num outro ambiente de teste, num outro ambiente de implementação, que é diferente do ambiente. Nós vamos ter que manter a nota fiscal saindo, mas a gente tem que saber que para a gente poder evoluir numa nova tecnologia, vão ter que ter atividades e modos de pensar de tentativa e erro. Então, esse é uma primeira mudança que acontece na sua essência. Ou seja, nós somos treinados para nunca errar. Eu sou um profissional de TI. Eu fui treinado para não errar. E agora eu estou vendo que eu preciso manter isso, porque eu preciso manter o core, mas eu preciso também aprender a errar. Aprender com os erros. Falhar rápido, consertar, ir melhorando, ir inventando. E isso tudo alinhado com o negócio. Então, no momento que eu consigo fazer essa estabilidade do ambiente e eu começo a ter essa mudança de que a tecnologia ela tem que ser testada e ela tem que ser provada com o negócio, eu preciso entender o negócio. Por isso que, por exemplo, nós, junto com a MPE, a gente tem trabalhado muito com os clientes para simplificar principalmente essa parte de eficiência do cliente. A gente tem trazido soluções para simplificar o ambiente do cliente para que ele não tenha mais os profissionais dele se preocupando em manter a operação. Deixa isso com a gente mantém a operação, a gente mantém a eficiência. Leva o teu profissional de TI, que está muito mais vivendo o teu dia a dia, a estar próximo do negócio. E aí usando a tecnologia não mais só para ganhar eficiência, mas para reeditar as regras do teu negócio. Você imagina o número de desafios que esses profissionais têm hoje, né? Governança, cibersegurança, IoT, OT. Então, esse montante, realmente, eu gostei da colocação dos 2 cliques. É realmente isso, mudou esse perfil. Então, é impossível o profissional de TI conseguir absorver tudo isso sem ter uma mãozinha do lado dele. Não tem como. Porque o que tem de tendência de mercado, o que tem de soluções no mercado, que são hoje as empresas para evoluírem, para se sobressaírem, elas precisam estar engrenadas. Então, se ela não conseguir, os 2 cliques já acabaram faz muito tempo. Então, hoje, ela tem que estar apta a tudo isso, né? A gente hoje tem uma fortíssima preocupação com a parte de segurança. As empresas hoje estão sendo atacadas. Se você não tiver um parceiro do seu lado que consiga assimilar, consiga te ajudar, realmente não é possível você sobreviver nesse mundo de tendências e tendências que são necessárias para o negócio. Que bacana falar sobre isso, porque tem vários estudos, até o próprio MIT Review trouxe recentemente um estudo sobre a carência de profissionais, né? E aí entenda-se profissionais de TI, como desde programadores, desenvolvedores, a parte de AI, né? Inteligência artificial, machine learning, IoT, todas essas tendências ou novas tecnologias que vêm surgindo. A gente está falando aí de um déficit de pelo menos 50, 70 mil pessoas profissionais que poderiam estar empregados, né? Mas que as empresas às vezes não conseguem contratar porque não há profissionais ainda preparados para lidar com essa situação. Quando a gente analisa isso, desde um aspecto um pouquinho mais amplo, né? Um viés, um olhar mais amplo, a gente percebe que a sociedade também é impactada, porque são 50, 70 mil profissionais que não estão desenvolvendo novas tecnologias, não estão melhorando as experiências de empresas que poderiam, inclusive, monetizar por que não, né, ter um aumento expressivo de capital em função desta carência deste profissional. E aí, falando justamente sobre isso, talvez essa é uma das perguntas que quem nos ouve, nos assiste, né, mais quer saber, que é o desafio do líder, mas de um líder como o Ricardo Emerick, que ocupa uma posição estratégica, uma posição central, uma posição que também, querendo ou não, a nossa sociedade, e não muda no mundo corporativo, às vezes espera-se que tudo seja resolvido com 1 ou 2 cliques, né? O mundo está numa velocidade, às vezes, até um pouco incontrolável, então, automaticamente, a gente sabe que cria-se certas expectativas em uma função, em um cargo que você desempenha, uma liderança de uma empresa como a HPE, que fez uma quebra de alguns paradigmas de consumir tecnologia, de tecnologia servindo aos negócios, né, disponibilizando soluções da borda à nuvem para que as empresas pudessem, não só agora na pandemia, mas desde antes e continuando agora, né, a manter os seus negócios firmes, operantes, com lucratividade e principalmente entregando maior
experiência. Então, Emeric, eu acho que a pergunta aqui, resumindo tudo isso que eu comentei, é: qual é, né, o principal desafio que o Emeric hoje enfrenta liderando no Brasil uma companhia como HPE? Posso responder para você, quer? Se você quiser responder, já me ajuda. Extremamente tranquilo. É muito tranquilo. Eu acho que talvez a resposta mais adequada seja, como desafio, é saber conviver nesse mundo de dois ambientes, né? A gente tem um ambiente que a gente chama de core, e muitas empresas ainda estão num modelo muito mais da eficiência do mundo digital, e que segue sendo importante. Então, quando eu comentei, olha, as empresas têm que começar a mover seus profissionais mais para a área de negócios, só na hora que o core estiver fundamentado, né? Esses são fundamentos. Então, eu hoje, como líder, eu tenho a responsabilidade na HPE, ao mesmo tempo que eu estou olhando a transformação, e eu já vou falar da transformação, eu tenho que garantir que o core, que é a operação de entrega, a operação de fornecimento da infraestrutura básica de TI, para quem ainda compra da maneira tradicional, ela ainda esteja tão eficiente, cada vez mais eficiente, para atender esse grupo. E quando eu falo da transformação, e isso foi anunciado há praticamente 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a falar do mundo híbrido, a gente já começou a anunciar uma transformação. A gente já falava, olha, isso que eu vendo hoje, da forma mais tradicional, e que é a parte maior de uma companhia como a HPE, ela acaba hoje tendo uma necessidade de ter também o seu ambiente na nuvem. Mas mais do que isso, a gente começou a entender, assim, mais do que ter um ambiente na nuvem, dar a opção dessa arquitetura. A gente falou tanto no início da experiência, então como é que eu consigo prover essa experiência como se fosse uma nuvem, mas não necessariamente fazendo com que o cliente tenha que tomar uma decisão de mover o seu negócio para a nuvem. O que a gente trabalha hoje é como é que eu faço uma transformação para que o cliente possa ter a nuvem indo até ele. Então, o meu desafio é manter a eficiência de uma operação, que ela segue atendendo a todos os nossos clientes tradicionais, a todos os nossos clientes que exigem esse tipo de serviço, e comece a alterar para que eu possa levar os clientes que já estão na sua transformação e que já estão iniciando a sua transformação a um ambiente que ele pode contar com uma opção de não ter que ter um ponto único, mas sim poder ser atendido e colocar a sua tecnologia configurada de acordo com o seu negócio. E essa transformação faz com que a gente tenha que trabalhar com a nossa equipe da mesma forma que eu falei que a pessoa de TI tem que começar a olhar o seu negócio. Eu preciso trabalhar com a nossa equipe da HPE para olhar o negócio do cliente. Então a gente está transformando, nós estamos investindo muito em conhecimento de indústria. Cada vez mais a gente vai simplificar a forma de montar as arquiteturas para que a gente possa atender as indústrias. Então hoje o meu grande desafio é poder trabalhar nesse mundo bimodal, que a gente falava tanto no passado, de ter que manter a eficiência de uma operação tradicional, que segue sendo importante para a HPE, ao mesmo tempo que a gente provê novos profissionais que entendem o negócio do cliente e ajudam o cliente a fazer essa opção de arquiteturas mais simples do ponto de vista do cliente e arquiteturas que sejam flexíveis para que possam atender o negócio do cliente de acordo com o crescimento, de acordo com a variação do negócio do cliente. Então são dois perfis onde a gente mantém a eficiência e transforma o nosso time, a nossa organização, para poder atender cada uma das indústrias. Que bacana. Jane, e qual o papel da MPE Soluções durante toda esta jornada? Absorver tudo que ele falou e fazer igual. Simples assim. Simples assim, não é simples não. A MPE é uma empresa de 43 anos nesse mercado brasileiro, né? Então, são para poucos. Eu diria que são bem para poucos mesmo. Mas o que o Emeric colocou é exatamente isso. Nós temos clientes hoje que estão conosco há 20 anos. O mesmo cliente comigo há 20 anos. E o mais interessante que é esse cliente com o qual eu tenho acompanhado toda essa transformação. Né? Ele começou com data center, né? A área, o CPD. CPD, né? Tinha um CPD do cliente no canto. E você está fazendo toda... E tem um cliente muito, muito interessante, que foi o primeiro cliente que a gente fez a solução de GreenLake, que é exatamente isso. Eu estou nesse cliente há 21 anos já e comecei vendendo o core o coração do cliente, que era o storage.
E hoje ele está numa situação totalmente as a service, extremamente satisfeito. Então, assim, eu acompanho, a gente acompanha. Então, eu tenho que fazer o que o Emeric faz dentro com o time dele, logicamente numa outra proporção, né? A MP é uma empresa de 30 funcionários, então eu consigo estar fazendo isso com o meu pessoal, mas eu tenho que acompanhar. Não só a tendência de uma HPE, como a tendência de mercado. A gente tem que estar apto a isso. Porque o cliente espera que eu leve isso para ele. Ele espera de mim trazer essa mudança e ajudá-lo nessa transformação. Então, a gente tem agora um Edge, vai ser muito mais ainda proporcionado de subida com 5G. 5G vai vir muito fortemente. Então, tudo que está acontecendo no mercado, tudo que você tem no mercado, você tem que estar apto a fazer. E conhecer exatamente qual é o cliente, qual é a dor do cliente. Eu tenho uma característica que eu tento passar, né? Eu estou na MP há 25 anos, mais ou menos, acho que é isso. Qualquer cliente que a gente vá atender, eu tenho que conhecer ele antes. Eu faço questão de entrar, ou seja, num Google, ou seja, de alguma outra forma, eu quero saber o que ele faz, o que ele tem de melhor, o que ele oferece para o mercado, porque eu vou estar apta a conhecê-lo e saber onde é que eu vou estar ofertando. Seja como o Emeric colocou, seja on-premises, que ainda nós estamos coexistindo dessa forma, que eu acho importante a gente ter isso, ou seja as a service. Então eu tenho que saber o que ele quer e como eu vou me comportar para poder ajudá-lo dessa forma. Então eu acho que assim, a nossa tarefa é bem árdua, mas por outro lado é extremamente satisfatória, porque você conhece os mais diferentes nichos de mercado, você conhece o cliente dentro da sua dor maior e você consegue estar ajudando ele de uma forma totalmente transparente. Eu acho que isso a HP faz com uma perfeição, assim, como poucos. Como a gente comentou no meu primeiro, né? Eu acho que é difícil quem acerta de primeira. Eu acho que a MP acertou de primeira quando começou com uma Edis eletrônica digital e passou por todas as transformações e a gente hoje está juntos. Então, nós nunca mudamos, né? Somos um canal monomarca porque foi amor à primeira vista. Acertamos de primeira e eu acho que é isso que faz com que a gente seja forte e sobreviva esses 40 anos de mercado. Eu acho que mais. E fazendo só um ponto, fazendo algumas conexões, né? A gente falou um pouco de ter várias lideranças numa transformação. Então, uma liderança que conhece o negócio, uma liderança que conhece tecnologia, e isso a gente acaba falando hoje muito no mercado de ecossistema. E é a mesma forma como a gente trabalha, por exemplo, com um canal como a MPE. Então, quando a gente fala de nós estamos conhecendo a indústria, nós estamos conhecendo a tecnologia, nós estamos simplificando a experiência, o trabalho da MPE, primeiro conectada com a gente, primeiro com a mesma visão, com a mesma cultura que a gente trabalha, de ética, de trabalho frente à tecnologia e visando o resultado final do cliente, a MPE traz o que a gente chama de regionalização. Eu posso conhecer a indústria, mas aquele cliente específico dentro daquela indústria, ele tem características regionais. E isso só o nosso parceiro, como a MPE, pode trazer. Então a gente sabe como funciona uma manufatura, a gente sabe como funciona uma telecom, mas especificamente a XPTO Manufatura, a YZ Telecom, essa regionalização a MPE nos traz. E aí com isso a gente consegue fazer essa amarração de ter uma liderança de tecnologia complementado com a regionalização e a liderança nessa região de um parceiro como a MPE, fazendo com que com isso a gente tenha muito mais proximidade ao negócio do cliente e facilite dessa forma a entrega da tecnologia, a transformação que eles necessitam voltada para o resultado daquele cliente. Não é da indústria, não é da tecnologia, mas é daquele cliente regional atendido pela MPE. É uma troca constante de conhecimento, isso eu acho que é bastante interessante. Que legal, e até já para finalizar, unindo o que vocês também trouxeram, achei muito interessante esse viés, né, de conhecer o meu cliente. Né? A gente sabe que tecnologia, como vocês também trouxeram, diariamente há novas tendências, novas tecnologias, novos softwares, novas soluções sendo lançadas no mercado. E às vezes a gente não consegue acompanhar todas estas soluções. Mas o fato de conhecer o cliente, eu tenho acompanhado também alguns movimentos, a própria HPE, né, Emeric, ela vem se posicionando como um parceiro de soluções para diferentes tipos de negócio, respeitando e entendendo que o setor de educação consome tecnologia diferente do setor financeiro, do setor de saúde, da manufatura, né?
E isso é até também uma quebra de paradigmas quando você vê um fabricante de tecnologia, ou mais bem um desenvolvedor também de soluções, por que não, tratando, né, não o mercado como um todo ou com o mesmo comportamento, e sim com as suas particularidades. Então, como que a HPE vem se projetando também para atender essas particularidades, trazendo a regionalização de cada cliente, mas da HPE como analisando nichos, verticais, né, tipos de negócio? E eu acho que isso está muito alinhado com o objetivo que a gente tem de poder ajudar a transformação de cada cliente. Cada transformação em cada indústria acontece de uma forma, mas é importante que a gente entenda essa indústria, porque como eu estava comentando no início, de que a tecnologia ela pode ser aplicada para a eficiência. E talvez no modelo de eficiência, uma solução cloud de propósito geral, né, de nuvem de propósito geral, ela possa atender uma situação de automação de escritório. Então ela pode atender, porque a princípio isso não é nenhum diferencial. Mas quando a tecnologia está sendo aplicada já para criar algum diferencial para a experiência do cliente, desse cliente, a gente começa a identificar que é necessário ter o conhecimento da indústria. Então, hoje a gente começa a ter segmentações de indústria para que a gente possa fazer a conexão entre quais são as demandas que existem naquela indústria e com todas as centenas de profissionais que nós temos, na verdade, no mundo, na HPE, a gente consegue ver a tecnologia que mais se adequa àquela necessidade de negócio. E por ser uma empresa mundial, a gente consegue criar casos de uso que muitas vezes aplicado numa indústria na Índia pode ser replicado no Brasil. Ou alguma coisa no Brasil que pode ser replicada nos Estados Unidos. Exatamente por causa dessa conexão que existe, desse ecossistema, dessa rede que existe dentro da companhia. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente tenha o conhecimento da indústria, se a gente quer ajudar o cliente na sua transformação, se a gente quer ajudar o cliente a tocar a tecnologia no seu negócio, nas regras que ele aplica ao cliente deles. Que bacana. Bom, eu acho que você que nos ouve e nos assiste poderia ficar alguns minutos, porque não algumas horinhas. Poderia ser aqueles episódios de 2 horas, 1h30, como alguns episódios que a gente escuta, né? Mas o nosso tempo é curto. Quem sabe a gente possa estender e até comparar 2022 com o que virá para 2023, né? Uma incógnita aí, o que será tendência, o que passa a ser realidade, principalmente nesse mundo que a gente comentava, tão dinâmico, né, quando a gente fala de tecnologia. Mas eu queria de verdade agradecer a presença de vocês, é enriquecedor poder compartilhar com toda a nossa audiência, as pessoas que deram o play e que puderam se deliciar de mais um conteúdo super, super bacana que traz a transformação digital, mas principalmente a visão do líder ou o protagonismo que as lideranças ocupam durante toda essa jornada. Então, deixo aqui aberto antes de dar tchau para que vocês possam também conversar com a nossa audiência e uma mensagem aí final deste episódio. Primeiro agradecer, Jorge, Jane, pelo convite. Como você comentou, são temas apaixonantes e a gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando e ainda vindo com mais ideias e trazendo casos, mas a ideia é realmente a gente poder dar uma pequena porção do que a gente discute, do que é nosso dia a dia, porque tudo isso que nós falamos não deixa de ser um pouco do nosso dia a dia, e estarmos abertos para poder expandir essa conversa, né? A gente tem todos os contatos, a Jane pode canalizar todos os esforços para a gente poder ter sessões mais amplas e conversar sobre o seu negócio, ter a oportunidade de falar sobre o seu negócio, sobre como a tecnologia pode ser aplicada e transformar o seu negócio. Tá bom? Traz o seu negócio que eu entendo e devolvo para você como resposta. Exatamente. Eu acho que agradecer a Emeric, né, pela essa parceria aí de muitos anos, e é o mesmo recado do Emeric, né? A gente está aqui pronto, esperando por você. Eu acho que o carinho que nós temos hoje por uma HPE, por um carinho que nós temos hoje pelo mercado que nós atuamos, isso fala tudo, né? Ninguém passa todo esse tempo porque passou, passa porque marcou, né? Então eu acho que o mais forte de tudo é estar aqui presente e trazer, né? Porque as tendências, elas estão aí e elas deixam de ser tendência com frações de segundo. Então, nós estamos aptos a suportar a sua empresa. Acho que isso é o maior recado que a gente pode e o
bagagem que a gente tem para trazer para o cliente final. Excelente! E dessa forma, a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast, uma produção da MPE Soluções em aliança estratégica com a HPE. E nós queremos deixar o nosso agradecimento a você que nos assistiu ou que nos ouviu e apertou o play até agora. Dizer que nos esperam ainda mais conteúdo de valor, mais tendências, mais um olhar também clínico sobre o que esperar, como se comportar e como, através da tecnologia da informação, o seu negócio, a sua empresa pode conseguir se colocar em uma posição de vantagem competitiva no mercado. A gente se vê até o próximo episódio.